Neemias 8 ao 10. Versículo 8 e 10. Vou começar a ler. Não fiquem tristes, pois a alegria vem do amanhã. Bom, o que eu entendi aqui, que eu vim aqui trazer para vocês? Aqui eu entendi nessa palavra que a alegria é uma decisão, um fato muito interessante, que a alegria é a gente que decide que a gente vai ficar alegre. Então, nesse culto aqui, a gente vai ficar alegre por a gente estar aqui abençoando nesse culto. E Deus deu esse dom para a gente ficar feliz, então vamos ficar alegres. Amém, glória a Deus. Agora eu vou começar a orar. Amém. Deus, obrigado, Deus, por mais um dia abençoado essa terça. Deus, obrigado por cada dia, Deus abençoado. Deus, obrigado por cada um que está aqui. Deus, abençoe cada um, Deus. E que Deus, você que venha trazer mais alma, Deus, para cada um, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Sobre a sua morte, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava e agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, diga a ele, só pra te adorar e só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Canções são vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que
Nós queremos a Sua presença aqui. Invada esse lugar, Pai. Invada as casas dessa rua, Pai, todos os moradores, Pai. Que a Tua presença possa chegar onde a gente não consegue chegar, Pai. Vem Espírito Santo, nós queremos Sua presença, queremos mais fogo, queremos mais glória, e mais fogo, e mais glória, e mais fogo, e mais glória, e mais fogo, e mais glória. Eu
nunca será tirada. E como Maria, que estava a seus pés, disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava a seus pés, e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés, e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Graça e paz, igreja poderosa, igreja ungida, igreja do avivamento. Glória a Deus. Graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor. E é assim, né? A gente não pode parar. Mesmo que tente parar ou calar a nossa voz, a gente não vai parar. Amém. A gente vai continuar. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler com vocês 1 João, capítulo 5. Primeira carta de João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 5. E o verso 2 em diante. Amém? João 5, do 2 em diante, diz assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. O 3: porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são um peso, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Diga assim comigo: os mandamentos de Deus não são um peso, e a minha vitória é a minha fé. Amém? Mas às vezes, por que parece que fica pesado os mandamentos? Por que às vezes parece que fica difícil obedecer? Por que às vezes parece tão pesado vir ao culto? Por que às vezes parece tão pesado tirar um tempo de oração? Por que às vezes parece tão... Se aqui está falando que não é pesado, por que às vezes é pesado trazer uma oferta, trazer um dízimo? Por que às vezes parece tão difícil, se a própria Bíblia diz que não é pesado? É leve, o jugo é suave, o fardo é leve. Mas por que às vezes parece tão pesado? Eu estava pensando nisso nesses dias e cheguei à conclusão que se torna pesado porque nós queremos fazer para Deus o que Deus não nos mandou fazer. E aí existe uma diferença. Eu quero dar 12 horas de oração para Deus num único dia. Bastante, né? 12 horas orando na presença de Deus, lendo a Bíblia, devocionando, adorando, intercedendo, buscando a presença dos... Mas às vezes o que Deus pediu foram 3
diferente do que eu quero fazer para Deus. É aí que entra o peso e a leveza. Quando eu faço o que Deus me manda fazer, se torna leve. Mas quando eu faço o que eu quero fazer, mesmo que seja bom e que seja para Deus, se torna pesado. Mesmo que sejam 12 horas de oração, 12 horas, mesmo que seja para orar, vai ficar pesado. Porque não é o que Deus está pedindo. Mesmo que seja para jejuar, vai ficar difícil, porque não é o que Deus está pedindo. Mesmo que seja para evangelizar ou para trazer uma oferta, uma semente, a gente precisa saber o que Deus quer que a gente traga. Porque aí vai ser leve. Porque aí vai ser suave. Aí não vai ser um peso. Mas e se Deus não está querendo um sacrifício naquela hora e sim obediência? Tem uma diferença, né? Tem uma diferença. A gente vê na história de Saul que Samuel confronta ele por conta de uma desobediência. E ele usa a desculpa de que ele ia sacrificar para Deus algo que Deus não pediu para sacrificar. Deus pediu para matar. Deus pediu para eliminar. E o Saul quis sacrificar para Deus. Ele achou que seria melhor fazer como ele queria e não como Deus tinha mandado. E ele é confrontado pelo profeta Samuel e diz para ele: melhor é obedecer do que sacrificar. Então tem hora que Deus não quer sacrifício. Apesar de que, vamos combinar que obedecer já é um grande sacrifício. Eu não sei para você, mas a nossa alma é cheia de vontades, é cheia de desejos, é cheia de argumentos, é cheia de ideias. Não, mas vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não tem jeitinho com Deus. Deus fala, a gente obedece, a bênção nos alcança. Deus fala, a gente desobedece. Eu não vou terminar a frase, você entendeu, né? Porque eu não quero ser alcançada por maldição, eu quero ser alcançada por bênção. Provérbios fala que a maldição sem causa não encontra pouso. Então ela pode até tentar te tocar, mas ela não vai conseguir. Porque você está guardado pela obediência. Então o importante não é a grandeza do que eu faço para Deus, e sim se eu estou obedecendo a Deus com o que eu estou fazendo. Que não seja 12 horas de oração, que seja uma, mas foi o que Deus pediu, dá. Eu estava escutando o Noah lá com as musiquinhas dele, daí tem uma musiquinha do Jonas, e daí fala, né, que o profeta Jonas foi muito desobediente, que ele não quis ouvir a Deus e quis fazer o que ele queria. E Deus já estava me ministrando com essa palavra. E daí na musiquinha dizia: se a ordem é para a direita, vai. Se é para a esquerda, também vai. Vai! A musiquinha fala assim: vai, vai. Eu disse: meu Deus, né? E aquela música infantil falou tanto comigo, que parece uma musiquinha para distrair criança, mas que já fala tão poderosamente aos nossos corações. Se a ordem é para a direita, vai. Quando na esquerda parece melhor, a ordem é para a direita, vai. E se for para a esquerda, também vai. E se no meio do caminho muda a ordem, vai. O importante é que a gente esteja debaixo da nuvem, debaixo da obediência. E quando a gente fala de dízimo e de oferta, a gente fala 100% sobre obediência. É um ato de obedecer. É um ato, sim, de sacrifício, mas é um ato de obediência. Por quê? Porque Deus já disse o que Ele quer. 10%. Pronto. Vai lá, separa 10% e dá. Não é teu, é do Senhor. Pertence a Ele. A gente precisa dar a Deus o que é de Deus. Como o próprio Jesus falou quando pegou a moeda lá, né? A respeito dos impostos, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então o que é de Deus tem que ser dado a Deus, com esse coração obediente. O caráter de um fiel, ele se mostra pela sua obediência e não pelo seu sacrifício. Não é sacrificando para Deus, não é fazendo coisas escandalosas para Deus que você vai mostrar que é fiel. É obedecendo, independente do tamanho daquilo que você vai dar ou daquilo que você vai fazer. O importante é que você e eu estejamos debaixo de obediência. E esse é o momento que a gente vai praticar isso com uma semente, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Ah, mas eu quero fazer um voto de dizimar 15%, 20%. É um voto. É um voto. O que você fizer a mais, você está fazendo como um voto entre você e o Senhor. Mas o que Ele pediu é o 10%. Não menos. 10%. Que já é pouco comparado
os 90 que fica na nossa mão para a gente administrar e usufruir, né? Então hoje a gente vai fazer isso. Você vai separar a sua oferta, o seu dízimo, como um ato de obediência, como um ato de fidelidade, vai trazer diante do Senhor, em nome de Jesus. As ofertas e a semente do teu povo, e nós declaramos em nome de Jesus os céus abertos neste lugar. Que o Senhor coloque dentro de nós esse caráter de obediência, esse caráter, Senhor, de fidelidade, esse caráter, Senhor, de retidão, de lealdade diante do Senhor e diante dos teus mandamentos. Nós reconhecemos aqui que os mandamentos do Senhor não são pesados e que eles se tornam pesados quando nós desobedecemos. E nós não queremos isso, Senhor. Nós entregamos nessa noite todo o peso e recebemos do Senhor o fardo que é leve, o jugo que é suave e o coração como do Senhor para obedecer em todas as coisas. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa infidelidade, pela nossa desobediência que tantas vezes trouxe peso nas nossas vidas. E hoje nós declaramos que o nosso coração se rende ao Senhor e à Tua palavra. Em nome de Jesus, nós abençoamos essas sementes, declaramos elas se convertendo em almas para Ti, em vidas para o Teu reino, em salvação, Senhor, daqueles que estão perdidos, para a cura, para a libertação de muitos, para que o Teu nome seja glorificado, Deus, e seja testemunho na boca das famílias neste lugar. Em nome de Jesus, Deus, e que esta obra cresça, rompa, apareça, e que vidas sejam alcançadas para Ti neste lugar e o Teu nome seja glorificado. Entregamos tudo em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Um aplauso ao Senhor. Vamos receber hoje a pastora Tawane. Vem cá, pastora. Deus te abençoe poderosamente. Use muito tua vida. Amém. Glória a Deus, a palavra é boa. A palavra, não que a palavra da Bíblia não seja boa, mas essa é especial. Essa veio uma revelação que só depois eu entendi. Glória a Deus. Amém. Nada é por acaso. A fidelidade tem frutos. Amém. Glória a Deus. Então abra comigo a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, versículo 14 até o 16. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que diz: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também, pois a tua cunhada. Diz, porém, Ruth: não insistas para que deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde queres que puseres a noite, ali eu pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreis, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém. Então, quando Deus me deu a palavra a respeito de Ruth, eu fiquei pensando, o que Ruth tem a ver com fidelidade? Glória a Deus. E para a gente entender a história de Ruth, né, a gente tem que ir na história de Noemi. E Noemi, ela era israelita,
ela o seu marido, Elimeleque, seu esposo. E eles foram para uma outra terra, porque Israel estava tendo muita fome. Porque o povo pecava, idolatrando outros deuses. E ali começou a vir uma fome, e aí o povo se arrependia, Deus levantava um juiz. Aí o juiz lá arrumava a cagada do povo, consertava, o povo ia lá novamente e adorava outros deuses. E assim, Noemi e Elimeleque se mudaram, foram para Campos de Moabe, foram para outro país. E lá eles construíram uma família, eles tiveram 2 filhos, mas o marido da Noemi, ele morre. E Noemi fica com os seus filhos. E ali a Bíblia diz, em Ruth, que os seus filhos, eles se casam com 2 moabitas. E ali eles se casam e eles ficam 10 anos com elas. A Bíblia especifica os 10 anos que os filhos ficam juntos. Mas aí os filhos de Noemi, eles morrem. Noemi fica desamparada. E Noemi, o nome Noemi significa alegria, feliz. Então ela fica triste, desamparada. E ela tem duas noras. Uma se chama Orfa e a outra se chama Ruth. E as duas são descendentes. A terra das duas é ali. Elas são moabitas. Elas não são de Israel. Então elas não conheciam o Deus de Israel nem a cultura de Israel. Mas Noemi decide ir embora dali, voltar para a Judeia. Ir embora dali. Porque ela já tinha perdido o marido, perdido os filhos. Então o que ela estava fazendo ali? Ela ia morrer de fome ali, né? Sem o marido e os filhos para ajudar ela. Então ela falou para as suas noras: a gente vai embora daqui. E na metade do caminho ela resolve dizer para as suas noras seguirem, ir para suas casas, a casa dos seus pais. Então lá encontrar novos maridos, porque Noemi, ela já era uma senhora de idade. Então ela não poderia ir para a Judeia, se casar novamente e lá na Judeia ter filhos, para que os filhos cresçam e casem com as suas noras. Isso seria impossível. Então ela diz: vão embora. Vocês são jovens, voltem para a terra de vocês, adorar o Deus de vocês. Os deuses, ainda a Bíblia diz que ela fala adorar os deuses de vocês. E uma senhora, uma mulher de idade, e com o peso de sogra, a palavra sogra, que muitos sabem que conviver com sogra não é fácil, não é difícil. Mas Órfão chora, Ruth chora, e Órfão se agarra e diz assim: não, eu não vou, eu vou ficar contigo, Noemi, eu vou ficar contigo, eu não vou voltar para casa dos meus pais, a gente vai vencer, vai dar tudo certo, né? No meu pensamento, não, porque a Bíblia diz que ela fala isso. Mas ela se despede, a órfã da Noemi, e vai embora. E a Bíblia, eu procurei sobre Noemi, sobre órfã, a Bíblia não fala mais nada dela. Mais nada a Bíblia cita sobre essa mulher, então a gente não sabe o que aconteceu com essa mulher. Mas a gente sabe o que aconteceu com Ruth, porque Ruth ficou. E Ruth pega e diz assim: não, eu vou contigo. Não, eu vou contigo aonde tu for. E olha que uma marca de fidelidade eu encontrei quando ela diz a seguinte frase. Eu quero que você leia comigo capítulo 2 ali de Ruth, versículo 2 ao 3. Uma marca de fidelidade. Não, desculpa, capítulo 1, do 14 ao 16. Não insistas para que me deixe e me afaste ao teu pé de ti, porque aonde queres que fores, eu irei. Aonde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ali
ela marca uma característica nela. Ela traça algo para a vida, para o destino dela. Ela diz assim para o destino, ela diz assim para a realidade: eu sou fiel, eu sou leal. Então não me importa, sogra, aonde tu for eu vou contigo, e o teu Deus passará a ser o meu Deus. E se tu for morrer num canto, eu vou morrer ali contigo. Se for assim, assim vai ser. E aí ela segue com a sogra. E eles chegam lá na Judéia e as mulheres todas ficam comentando sobre as duas que vieram, porque são duas viúvas, são duas mulheres que passaram por uma tragédia, algo ruim. E ali elas comentam, chamam a Noemi diz assim: não me chama mais de Noemi, porque eu não sou mais feliz. Eu saí dessa terra feliz e estou voltando para cá humilhada. Deus me desamparou. E a Bíblia relata que ela fala, ela reclama que Deus desamparou ela. Mas a Bíblia não diz que Ruth fala algo sobre isso. Não, Ruth não fala. Ruth só fica ali. Então, capítulo 2 de Ruth, versículo 2 ao 3. Ruth está ali e ela fala para Noemi. Elas estavam passando fome, necessidade, elas precisavam conseguir alimento de alguma forma. E elas falam assim: e Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei as espigas atrás daquele em cujos olhos eu achei graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou a apanhar espigas no campo, após os sacadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz. Ou seja, ela estava ali e ela disse assim para Noemi: Noemi, me deixa ir lá no campo, porque lá no campo, quando os homens estiverem lá colhendo, é certo que vai cair espigas de milho, e eu vou atrás deles, e eu vou catando atrás deles o que sobra, e aí isso que sobra eu vou trazer para casa para a gente comer. E sabe aonde que diz isso na Bíblia? Que eu achei interessantíssimo, em Deuteronômio. Fala algo incrível, que isso de deixar as espigas cair é uma lei que Deus deixou para o povo de Israel. Então nada é por acaso, lembre-se. Nada é por acaso e o fiel tem frutos para colher. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19, diz assim: quando no teu campo sacares da tua cega e eles esquecerem uma gavela no campo, não tomarás a tomá-la para tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a sua obra das tuas mãos. Está dizendo que aquele lá em Deuteronômio, está falando em outro capítulo, de outra situação, em leis que Deus deixou para o povo. Que quando cair ali, o milhinho da hora que tu está colhendo, não colhe, não ajunta, não pega de volta, porque ele é para o órfão, para a viúva. Olha como Deus, ele é tremendo, nada é por acaso. E vai lá, Ruth, eu vou atrás desses homens colher, porque é certo. Ela não era do povo de Israel, mas ela sabia que isso aqui acontecia. E aconteceu. E ela estava ali colhendo, e quando ela estava colhendo, acabou que entre um campo e o outro, ela entra no campo de Boaz. E ali, quando ela entra no campo de Boaz, por isso que eu digo, a fidelidade, ela tem um fruto para colher. Ela entra no campo de Boaz, ela entra num território onde Deus já tinha determinado para ela que ela ia receber a vitória dela ali. Ela entra naquele lugar e ela começa a catar, colher. E Boaz fala assim para os funcionários: quem que é essa moça que está aí? Só que ela tinha uma fama, e a fama dela era uma fama de fidelidade. Essa moça, ela é viúva do filho da Noemi. Capaz, né? Uma linguagem nossa. Capaz que ela é viúva. Sim, mas ela está cuidando da sogra dela. Pensa numa guria boa. Uma guria que veio aqui, catou as espigas, não incomodou ninguém, só para matar a fome da sogra e a fome dela. Sério? Então
agora, a partir de agora, deixe essa menina vir, colher. Se vocês forem lá pegar água, repartam com ela. Não deixe ninguém tocar nela, nenhum homem que trabalha aqui pode tocar nela. Olha a proteção aí, olha o cuidado. Sabe o que mais me deixa convicta daquele que é fiel? Ele colhe. Por quê? Porque ela não plantou aqueles milhos, ela não plantou aquele trigo, mas ela estava lá colhendo de algo que ela não plantou fisicamente. Ela não plantou aquele milho, ela não plantou nada daquilo ali, mas ela plantou na sogra dela fidelidade. E ela estava lá. E aí ele chega para ela e ele diz: moça, a partir de agora as coisas vão ser diferentes, né? Eu sei quem tu é, por um acaso é minha prima, então pode continuar, mas a partir de agora não vá em outras terras, fique na minha, fique no meu campo, colhendo aqui no meu campo. Isso eu achei interessantíssimo, porque ele, sem conhecer ela direito, mas por conta da fidelidade, a fama dela se espalhou, ele já ofereceu proteção para ela. Então a gente tem uma proteção que a gente desconhece da parte de Deus, porque eu tenho certeza que ele não falou para ela que ela estava protegida. Ele não falou: eu dei ordens para os meus funcionários não tocarem em ti. Não, com certeza não. Tanto que ele disse para ela: instrui ela, fica lá do lado das moças, trabalha com as moças. E um senhor, né, uma pessoa mais velha que ela. E ali ela já achou graça nele, ela já achou interessantíssimo o fato dele estar abençoando ela. E ela perguntou, né, por quê, o que ele viu nela. E aqui fala: então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse: por que achai graças em teus olhos para que faça... desculpa, não falei, né? Capítulo 2, do 10 ali, de Ruth. Achai graças nos teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem sei, me contou quanto fizestes a tua sogra, pois a morte de teu marido e deixastes o teu pai, deixastes a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que de tantos não conhecestes. O Senhor, olha só o que ele diz: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas as asas te viestes abrigar. Isso Boaz fala para ela. Quando ela, agradecida, cai aos pés de Boaz, dizendo: meu, o que ele viu em mim? É uma estrangeira, por que fazer tanto por mim? E ali mais para frente, né, Ruth, ela começa a se interessar por Boaz. E Noemi apoia, abençoa. A Bíblia diz aqui que Noemi, porque eu li aqui, não vou lembrar agora, tipo, está bem certinho, Noemi está abençoando ela. Noemi está dizendo não. Só que Noemi dá instruções. Ou seja, ser fiel a pessoas não é fácil. Requer de nós sacrifício. Mas toda fidelidade, ela tem frutos. E ela não recebeu automaticamente, ou como eu posso dizer, em uma linha reta da Noemi, mas ela recebeu por detrás, o que tinha por detrás de Noemi, porque o que tinha de trás de Noemi era um parente de Noemi. Você consegue compreender? Então não foi a Noemi que tirou eles da miséria, mas foi a Noemi, através dos seus conselhos, através de deixar ela ir com ela, Noemi, através de Noemi instruir, porque a Bíblia diz que Noemi começa a instruir ela o que ela tinha que fazer. Vai lá de noite e dorme nos pés de Boaz. Mostra para ele que tu é fiel, que tem fidelidade em ti, que tu está ali com ele, sendo grata. E Boaz se levanta, ele se espanta. A Bíblia diz que ele se levanta e ele se agrada daquela atitude dela. Só que ele não cogita ele ficar com ela. Ele cogita outra pessoa da família. Porque naquela lei, o certo era o quê? Que a mesma pessoa da família fosse lá e casasse com ela.
Então eles foram lá, encontraram um homem da família Boaz, foi lá e disse assim, ó, quer comprar as terras de Elimeleque? Quero. Ótimo. Glória a Deus. Só que tem uma coisa, tu tens que ficar com a Ruth e com a Noemi. Não, daí eu não quero comprar as terras. Que interessante, né? Ele não aceita as terras. E aí Boaz, um homem íntegro, um homem que é filho de uma prostituta, né? Que abrigou, né, homens de Deus, olha que incrível, né? Vai lá e fala assim, não, você é homem, vou comprar essas terras, vou me casar com Ruth, porque eu sou parente, né? Sou primo, então eu vou ter que fazer isso. E ele faz. E ali eles se casam. E aí eu fico olhando todo o contexto da história e fico pensando que a fidelidade, ela tem um preço muito grande a ser pago. Muito. E ali, quando você fala de Ruth e de órfã, a gente está falando de dois caminhos. O caminho da fidelidade e o caminho da não fidelidade. Por quê? Órfã. Você não vê ela na Bíblia. E se ela não está na Bíblia, é que para Deus foi irrelevante o que ela fez. Mas para Ruth, está na Bíblia, que para Deus ela chamou a atenção de Deus. Ela foi fiel, porque ela disse, eu tenho uns deuses lá que eu sirvo, mas agora eu vou servir o Deus que tu serve, minha sogra. E essa escolha dela mudou o destino de uma geração, porque o filho que Ruth tem depois com Boaz é a linhagem de Davi. Cara, isso é muito incrível. E saber que a linhagem de Davi veio de uma moabita. E a linhagem de Jesus veio de Davi. E Davi veio de uma moabita. E Boaz veio de uma prostituta. Então, Deus ele não faz, né? Isso é fato, acepção de pessoas, mas nós fazemos. Né? Nós julgamos situações, pessoas. E o nome órfão me chama muita atenção, porque foi a órfã que não quis ficar com a sua sogra. Não que ela não quis, ela quis, mas ela optou por, ela se convenceu. Então vai chegar uma hora que a gente vai ser convencido, vai ser tentado a ser convencido a não ser fiel, a não continuar com o primeiro plano. E é nessa hora que tu tens que escolher o caminho da órfã, ser esquecido, ou o caminho da Ruth, ser lembrado. Amém? Amém. E o caminho da Ruth é um caminho difícil, porque Ruth se humilhou quando ela foi para o campo catar milho que sobrava. Mas nada foi por acaso. O fato de ela entrar no campo, chegar no campo de Boaz, ser primo, parente de Noemi, Deus em Deuteronômio já falar sobre a lei de deixar o que cair no chão para que as viúvas, os órfãos se alimentem daquilo. Tudo aquilo ali não era nada por acaso, era Deus já determinando o futuro. Então tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Não há que por acaso aconteceu, por acaso eu conheço aquela pessoa, por acaso eu estou naquele lugar, por acaso aconteceu. Não existe. Está tudo ligado em um propósito maior. Qual o propósito? De que aquilo que Deus falou se cumpra, mas é claro, se decidir qual caminho vou seguir, o caminho de permanecer fiel ou o caminho de permanecer sem ser fiel. E a gente tem essa opção. E quando a gente fala assim sobre frutos, o fruto ele vem. E a gente não pode imaginar assim, ó, eu dei um copo com água para o Roberto, um copo com água para a professora Bárbara, um copo com água para a Maria beber. Fico sentado esperando que aquele copo com água ajudar. Não é dessa forma que Deus trabalha. Você talvez nunca pega ou receba de alguém um copo com água, mas de uma outra forma você vai ter uma piscina na sua casa. De uma outra forma aquilo vai vir para você. Só que nós não compreendemos porque nós ficamos presos naquilo ali. Porque eu fiz isso dessa forma, mas não é. Deus não trabalha desse jeito.
jeito, não foi assim. O que Ruth tinha que colher em Campos? O que Ruth tinha que casar com Boaz? O que Ruth tinha que gerar até chegar em Jesus? Uma mulher que nem conheceu, e nem desde criança ficou servindo a Deus, foi servir depois. Mas porque lá, no capítulo 2, ela já disse: não, eu vou contigo aonde tu for, onde tu morrer eu vou morrer, e o Deus que tu serve eu vou servir. Isso aí não tem. A pessoa que não negocia, a pessoa que diz: eu vou até o fim e vou. Mas é claro que aquele que não consegue ir até o fim, a gente não pode julgar. Aqueles que não permaneceram, aqueles que não permanecem, né? E também existe a situação dos ciclos, né? Tem pessoas que são ciclos, elas estarem com a gente ali. E tá tudo bem. Mas eu falo em uma missão. Quando eu estava em casa, eu estava pensando nessa forma. E aí eu estava pensando em falar para ti: fidelidade vai ter frutos. E tem uma coisa muito que tu não faz ideia que eu escutei em casa do meu marido sem saber de nada. Ele disse assim: Tawane, tem um casal de pastores, olha só, ele não sabe de nada. Ele só me falou desse casal de pastores porque hoje ele ligou com um pastor, com um cara, e falou assim, ó, um amigo dele: ei, ele é lá de Itajaí, vamos no culto hoje, eu sei que tu tá precisando restaurar a tua família com a tua esposa. Vamos lá no culto, é uma igreja tão legal que eu gosto tanto, combina muito com vocês. E aí ele falou: ah, sim, não sei o que, minha esposa não está em casa, né, não poder ir. Aí o Roberto ficou meio triste, eu falei assim: ah, amor, o que aconteceu? Não, o cara não vai, não sei o que, mas tá bom, ele disse que outro dia ele vai. Eu falei assim: não, mas é assim mesmo. Aí ele falou assim pra mim: não, porque tu sabe quem ele é primo? Eu senti que ele é primo. Ele é primo do cara que é pastor dos Gideões de Missões, presidente dos Gideões de Missões. Aí eu falei: sério? Aí ele disse: sim, tu sabe da história dele? Não. Ele cuidou 1 ano de uma igreja que não tinha ninguém na igreja. Desse jeito. Mas a história começou dessa forma. E hoje, ele é o presidente. Sabe quem vai substituir? Ele é vice, aí quando o outro jubilar... Quando jubilar, ele vai ser o presidente. E eu falei: olha que tremendo. Então hoje, parece ser muito difícil a fidelidade. Mas amanhã é tanto do fruto, é tanto do fruto, é tanto do fruto que vai ser colhido. Porque a Bíblia fez isso. A Bíblia diz isso. A Bíblia nos ensina a ser e acreditar dessa forma. E é dessa forma que vai Ele ser. fazia louvor e a mulher dele pregava. Aí a mulher dele não podia pregar, queria só que fizesse uma oração para casa. Aí ele falava: não, Deus mandou nós fazer um culto com uns 100 pessoas na igreja, numa salinha. E eles foram lá, fizeram mais de 1 ano. Assim, só os dois dentro da igreja. Abriam, fechavam, faziam o horário de culto normal. Não tinha ninguém na igreja. Hoje ele é vice-presidente do Gideões Missionários. Então, em muitas áreas das nossas vidas, a gente vai ser provado em fidelidade. E a gente é provado em fidelidade em muitas áreas das nossas vidas. Eu vou falar do casamento. O casamento, na área da fidelidade, não estou falando de homem para mulher. Não estou dizendo assim: eu tenho que ser fiel com meu marido para não trair ele contra Deus. Não, tenho que ser fiel com meu marido para não trair ele, às vezes escondendo dele uma fatura de um cartão de crédito. Não escondendo dele uma dívida. Fidelidade. Eu falei: Deus, eu não traio meu marido. Por que eu não estou sendo fiel com o Roberto? Quando tu esconde a fatura de cartão de crédito, quando tu esconde uma compra. E aí eu fico assim me perguntando: como é difícil a gente se posicionar, porque ser fiel é em tudo. Quando eu decido trabalhar com uma pessoa e ela não está naquele local, eu estou sozinha naquele local, eu decido trabalhar, não ficar sentada perdendo tempo. Quando eu estou no mercado, como hoje a gente foi no mercado, e a moça disse assim: quantas coxinhas tem aqui dentro do saco? E eu falei: 8. Depois eu pensei: não, mas eu peguei 3 para cada um, dá 9. Não, moça, dá 9. E aí eu dentro de mim: não, imagina, já havia me roubar por causa de um valor de uma coxinha, por causa de uma coxinha. Daí depois eu pensei: mas só que também uma coxinha que ela não ia ver. Então a gente fica nessa de
ser ou não ser? Mas espera aí, eu estou sendo quem? A Orfa ou a Ruth? Quem eu quero ser? Que caminho eu quero tomar? Que caminho eu quero seguir? E quando eu me posiciono e digo, não, eu vou ser fiel. E ser fiel não é botar uma placa assim ou escrever fidelidade no peito. Ser fiel é no íntimo, é algo que ninguém está vendo. E é sempre assim, quando estamos sozinhos, quando não tem ninguém nos assistindo, quando não tem ninguém nos observando, que aí a gente se pega e a gente diz, meu, ainda tem isso para mudar. Meu, isso eu consegui fazer certo. Meu, isso aqui não é real. Eu amo chocolate. Quantas vezes eu vou trabalhar lá e eu acho um chocolate que são umas caixas de bombom aberto e eu abro eles, eu cheiro eles, eu fecho eles. Mas a vontade de abrir, comer e depois comprar um não está lá. Então a fidelidade, ela não está no sentido assim, porque eu não roubo no banco e não trago meu marido. Não, ela está nas pequenas atitudes, ela está nos pequenos detalhes. Ela está no estar sozinha neste lugar, quando não tem ninguém, e tu continuar adorando Ele como se tivesse 1000 pessoas. E essa colheita, ela vem, você colhe no campo de uma pessoa que você não plantou, e você diz, por que ele deixou entrar nesse campo, nesse território? A gente está num território que a gente não plantou, a gente não construiu esse lugar, né? Com a força do nosso braço. Mas alguém disse, pode entrar nesse território lá, que é teu, tu está protegida, lá vai ter água para te tomar, pode ficar tranquila que ninguém vai mexer contigo, tu está protegida. E aí tu diz, como? Como que isso, tu está fazendo isso comigo? Por quê? Achasse graça em mim por causa da tua fidelidade. Algo muito importante que Deus me falou. Quero que você feche seus olhos e lembre aonde você está. Que sentido? Que sentido, pastora? Como assim? Vou dar um exemplo. Fechei os meus olhos. Aonde eu estou? Eu estou na igreja de Miráveis, casada com o Roberto, mãe da Maria Clara, pastora no Ministério Mirável, filha da Denise do Sidnense, moro numa casa tal, moro não, tenho um carro assim, mas eu não tinha um carro assim. É nesse sentido. Hoje a gente vai fechar os olhos por um instante e pensarmos como a gente estava, aonde que a gente estava, como a gente estava. Isso é muito importante. A gente entender aonde a gente estava, entender agora como a gente está. Por que isso? Porque Ruth, ela entendeu aonde ela estava e ela viu aonde ela estava. Ali gerou nela a gratidão. Então hoje, não se preocupa, ele não faz nada. Então é mais importante esse ato profético, a gente lembrar como a gente estava e lembrar como a gente está hoje. Porque parece que hoje, infelizmente, a nossa mente ela tende a pensar assim, que o que nós temos hoje ainda não é o suficiente, ainda não está bom. Mas vamos nos lembrar de 10 anos atrás como a gente estava. Será que a gente troca? Será que não evoluiu nada? Será que realmente nada melhorou? Então eu quero que a gente feche os olhos e lembre, por um instante, o que a gente tinha, como a gente era e como a gente está no lugar que nós estamos. Isso é extremamente importante ser feito. Por quê? Porque o lugar que você está posicionado com os dois pés vai indicar qual é o lado que você vai tomar. Como foi falado aqui na oferta sobre Jonas. Vá para a direita, vá para a direita, vá para a direita. Mas aí na nossa mente parece que tudo que a gente tem não é suficiente, não tá bom. Então vou ter que sair da direita e vou para a esquerda. Não faça isso. Vá para a direita,
vá para a direita. O fiel tem frutos para colher. Então eu creio que você já sabe. E creio que nesse retrocesso que você está pensando no que você teve e no que você tem, você já se lembrou o quanto Deus é bom. O quanto Deus é maravilhoso. E ali quando Ruth está de frente com Boaz, ela está extremamente agradecida, porque ela diz: eu sou uma estrangeira e tu acha graça em mim? Ela tomou um caminho, ela seguiu um caminho, e aquele caminho que ela tomou mudou a vida dela. Amém? Amém. Então agora, para a gente continuar entendendo algo que Deus me falou essa semana, o lugar que tu tá, Tawane, hoje, não é o lugar que tu vai estar amanhã. Não são as mesmas coisas, não vão ser as mesmas coisas. Vai ter mudança. Mas tu vai decidir se mudanças boas ou mudanças ruins. Por quê? Porque depende do nosso sim ou do nosso não. Sim, eu decido permanecer fiel aos mesmos, às mesmas, a tudo aquilo que o Senhor já tem me dado. Porque quando eu digo para as coisas que Deus me deu, não tá bom, eu estou sendo infiel. Eu estou dizendo: Deus, não tá bom, e o que o Senhor tem me dado não tá bom, e eu não quero isso, eu quero outro caminho. E Deus está dizendo: não tem outro caminho, fica no caminho que tu tá, que é esse caminho que vai te levar para o resultado. Amém. E eu fiquei: meu Deus, mas tu sabe, Senhor, como é difícil. Aí vai falar isso para Deus, que deu o filho dele para morrer por nós, e esse cara na hora, né? A gente fica bem quietinho, não tem nem o que argumentar com Deus. E eu falei para Deus, hoje mesmo no banho, falei assim: Senhor, eu não quero ser órfã. Eu não quero. Eu quero ser a Ruth. Aí ele disse: tá, mas tu tá disposta a caminhar com gente chata, gente velha? Eu tô falando da Ruth, eu tô falando que eu caminho com gente assim, pelo amor de Deus. Com gente que não tem alimento para te dar muitas vezes. Tu vai? Tu quer? Eu falei: minha vida, muito pouco eu já quero largar. Então a fidelidade, ela tem frutos. Nada é por acaso. Mas, sempre tem um mas, esse mas é o que faz toda a diferença. Eu escolho ser como Ruth. E eu fiquei maravilhada quando eu vi que Boaz era filho de uma prostituta, da Raabe. Eu falei assim: não acredito que tu pensou em tudo, Deus. Não acredito. Como se ele não pensasse. Né? Como se as coisas fossem por acaso. Não é nada por acaso. É aquela velha história que não nasceu do acaso, que nasceu por propósito. Mas a gente fica aqui, ó, viajando, achando que nada vai acontecer com a gente, quando tudo vai acontecer, já está acontecendo. Amém? Então que os olhos espirituais se abram e a nossa fé cresça. Amém? Para a gente avançar, para a gente conquistar novos territórios, para a gente dizer assim: sim, Senhor, eu recebi por herança e eu sou o dono, me aproprio. E eu fico pensando, Boaz comprou o que era já da Noemi, ele já comprou o que era da Ruth, mas é diferente, é totalmente diferente, porque ali elas estavam falidas. Ele mudou a história, se não me engano. Boaz, o significado de Boaz é mudar a história, é fazer algo, é transformar, é entrar naquela história e resolver aquele problema. Que incrível! Ele entrou naquela história e ele mudou aquela família, porque ele estava sensível. E eu fico pensando, se ele não é obediente a Deus, se ele diz, porque ele ainda fala na palavra dele, pode pegar o milho, pode deixar cair um pouco a mais. E eu digo para ti, Deus está falando para aquela pessoa que tu não conhece, pode pôr um pouco a mais ali,
vendo, ele não está vendo. Dá essa vaga para ele. Pode dar, ele não sabe, mas pode fazer. Vai lá, deixa ele passar. Pode deixar ele passar. Ele está sendo fiel. Vai lá. Deixa ele entrar aqui e levar. Por menos, deixa ele comprar por menos. No meu carro, deixa ele ter um carro que ele não tem condições. Mas deixa ele levar. E aí tu está reclamando que é ruim ser fiel. É ruim. Mas tem alguém dizendo assim, ó, dá mais, deixa cair, deixa eles levar. Dá água para eles. E a gente está sendo alimentado, a gente está sendo abençoado. Deus está movendo os céus, Deus está dizendo para os anjos, vai, trabalha na vida deles, faz na vida deles. Pode dar, porque eles estão sendo fiéis. Então a gente, sendo fiel, temos frutos para colher. E nós não conseguimos ver. Mas peça para Deus. Deus, que eu não veja o que eu estou fazendo com o outro, mas o que eu vejo que o Senhor está fazendo para mim. Porque às vezes a gente fica assim, ó, porque eu estou fazendo. E a gente fica com aquele pensamento egoísta. Tipo, tu está fazendo, não está ganhando quando na verdade o que você está fazendo é outra coisa. É que nem assim, ó. Vamos dar um exemplo, né? Quando tu está aqui cuidando do filho dos outros, não te preocupa. Deus vai mover céus para que até a tua terceira geração seja cuidada. Não tenha dúvida, porque o Deus que nós servimos não é um Deus de mau caráter. É um Deus aonde criou decidiu. Ele criou todas as coisas, ele é a perfeição. E nós não precisamos ter medo, nós precisamos somente confiar. Amém? Então lembre-se que Deus está mandando os Boaz aí abençoar a gente e a gente nem está vendo. Tira seus olhos do que você está fazendo para o outro não está vendo. Amém? Pensa assim, vou olhar para o que Deus está me fazendo e eu não estou esperando. Vamos ser úteis, escolher ser fiel. E depois começa a colher. E sermos ricos. Amém. De dinheiro, rico de saúde, rico de vida, rico de saúde, muita saúde. Que eu sempre peço para Deus, muita saúde, Senhor. Tendo saúde, essa a gente mete a mão e vai com tudo. Abre as portas e abençoa. Então se coloque de pé. Uma palavra curta, mas uma palavra onde que mostra que ser fiel, ela tem algo muito incrível. Então, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, sendo gratos, Senhor. Muito gratos, Senhor. Entendendo tudo que o Senhor fez. Nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos. Nós sabemos, Pai, que ser fiel vale a pena ser fiel. Ele cumprirá. Se você quer também, isso diga: fiel é Deus, fiel é Deus, nunca não falha. Fiel é
Eu quero terminar com uma palavra que Boaz fala para Ruth. E essa palavra que fique guardada no nosso coração como algo que vai se cumprir. Amém? Amém. E Boaz diz: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão, teu galardão do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Então nós que estamos abrigados debaixo das asas, vamos colher de todo o fruto da fidelidade. E nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa noite. E nós cremos, Pai, que vale a pena ser fiel. Seja louvado e exaltado neste lugar, Senhor, e adorado. Receba toda a adoração aqui, Senhor. Seja exaltado, porque nós te adoramos e reconhecemos o Deus que Tu é em nossas vidas. Oh Deus, nós te amamos. Glórias a Ti. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus poderoso. Glória a Deus. Amém. Nós declaramos isso mesmo. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, Senhor. Nós não merecemos. Porque mesmo quando nós erramos e falhamos, o Senhor não muda. O Senhor continua o mesmo. Obrigado, Jesus. Declare isso. Obrigado, Jesus. Nós declaramos que estamos escondidos nessa fidelidade, que estamos guardados e protegidos nessa bondade, nessa misericórdia que nos segue todos os dias das nossas vidas, que é a causa de não sermos destruídos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina a ser fiéis como o Senhor é, que nos ensina o caminho da retidão, da integridade, que o nosso coração se apegue a essa palavra, que os nossos passos se afirmem nessa palavra e nós não venhamos nos esquecer de tudo que temos recebido do Senhor nesses dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos alcança. Obrigado porque o Senhor sempre lembra de nós e o Senhor está cuidando de tudo. Em Ti nós estamos seguros e em Ti nós confiamos. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo com paz, com prosperidade, com provisão. Abençoa este bairro, essas casas, essas famílias. Deus, com cura, com libertação, com salvação, com prosperidade. Deus, com vida eterna. Em nome de Jesus, esta igreja, esta obra, Senhor. Abençoa esses pastores, abençoa, Senhor, a vida da pastora Tawane, do evangelista Roberto, da sua filha, Senhora Maria, que vieram, Deus, servir ao Senhor neste lugar, nesta noite. A bênção, a proteção, a guarda do Senhor esteja sobre cada uma das famílias deste local. Nós declaramos o poder de Deus e a vitória do Senhor nesta semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amado Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Deus te abençoe poderosamente e até o próximo sábado, em nome de Jesus.